Mas entre o árido e o inóspito surgem histórias que atravessam gerações, histórias de fenômenos que desafiam a lógica, eventos que não encontram explicação racional e que permanecem vivos na memória daqueles que juram tê-los presenciado. O caso que vamos narrar aconteceu em uma pequena vila esquecida entre rios secos e veredas longas. A comunidade vivia do pouco que a terra oferecia, e cada família conhecia seus vizinhos pelo nome e pelos segredos que guardavam. Mas naquela região havia um lugar que ninguém ousava frequentar à noite. Uma antiga fazenda abandonada, marcada por histórias de desaparecimentos, sussurros e vultos que surgiam sem aviso. Diziam que os moradores mais antigos tinham ouvido gritos vindos de lá, ecos que não pertenciam a nenhum ser humano, e que a presença da fazenda afetava até os animais que se recusavam a se aproximar. O fenômeno começou com relatos aparentemente simples. Um dos moradores jurava ter visto uma sombra atravessar a estrada principal em uma noite sem lua. A sombra parecia ter forma humana, mas movia-se de maneira estranha, quase flutuando acima do chão. Outros relataram ouvir passos pesados em locais onde ninguém havia passado, portas batendo sem vento e animais agitados sem motivo aparente. A população começou a perceber que algo estranho acontecia e que essas ocorrências não podiam ser explicadas apenas pelo medo ou pela imaginação coletiva. A situação escalou quando crianças começaram a relatar figuras que observavam pelas janelas, sempre em silêncio, mas com olhos que brilhavam no escuro. Algumas dessas crianças afirmavam que as figuras tentavam chamá-las pelo nome, mesmo sem nunca terem visto aqueles seres antes. Os relatos, inicialmente ignorados pelos adultos, tornaram-se mais frequentes e detalhados, levando alguns a temer pela segurança de suas famílias. O medo, então, deixou de ser apenas uma sensação e tornou-se parte do cotidiano. Em paralelo, pessoas mais velhas contaram histórias que remontavam décadas. Falavam de um viajante que desapareceu sem deixar rastros, de uma senhora que dizia ouvir vozes cantando canções antigas nos galpões vazios da fazenda, de luzes estranhas que surgiam e desapareciam nos campos durante a madrugada. Cada relato reforçava o outro, criando uma teia de mistérios aparentemente interligados. E, por mais que tentassem racionalizar, ninguém conseguia encontrar explicação para a frequência e a consistência das aparições. Um dia, um grupo de moradores decidiu investigar por conta própria. Armados com lanternas e coragem, aproximaram-se da fazenda durante a noite. À medida que atravessavam os portões rangentes e os campos cobertos de mato alto, sentiram uma presença intensa, como se o próprio ar estivesse carregado de algo invisível, observando cada movimento. O chão, seco e irregular, parecia emitir um som próprio sob seus passos, um eco que amplificava o silêncio e aumentava a tensão. Cada porta aberta revelava apenas sombras, mas sombras que pareciam mover-se de forma independente, como se tivessem vida própria. Durante a investigação, ocorreram fenômenos que desafiaram qualquer explicação lógica. Portas batiam sozinhas, objetos se moviam sem causa aparente e vozes baixas sussurravam palavras incompreensíveis entre as paredes do casarão. Alguns relataram ver vultos que surgiam do nada, desaparecendo antes que pudessem se aproximar. Os animais que os acompanhavam demonstravam pânico, recuando em direção à saída e emitindo sons estranhos, como se reconhecessem algo que os humanos não conseguiam perceber. A tensão aumentava a cada passo, e a sensação de que não estavam sozinhos tornou-se esmagadora. À medida que os dias passavam, os relatos tornaram-se mais intensos. Pessoas afirmavam ouvir cantos antigos nas madrugadas, acompanhados de sombras que se moviam entre árvores e paredes, como se estivessem encenando rituais esquecidos. Alguns moradores relataram que, ao amanhecer,
encontravam marcas estranhas no solo. Símbolos que ninguém conseguia decifrar, mas que se repetiam com precisão em diferentes pontos ao redor da fazenda. As autoridades locais tentaram investigar, mas nada encontraram de concreto. Documentos, vestígios ou provas materiais eram inexistentes, deixando apenas relatos e a sensação de que algo inexplicável permeava a região. O ápice do mistério ocorreu quando um visitante de fora, curioso com os rumores, passou uma noite inteira dentro da fazenda. Relatou posteriormente que sentiu presença constante, como se estivesse sendo seguido por múltiplas entidades. Portas se abriam e fechavam, vozes sussurravam seu nome e sombras percorriam os corredores em velocidade impossível. Ele afirmou ter visto figuras altas, humanas em aparência, mas desproporcionais em movimentos e tamanho, que desapareciam instantaneamente ao tentar se aproximar. Ao sair, estava exausto, pálido e perturbado, e jurou nunca mais retornar. Desde então, a fazenda tornou-se um ponto de referência no sertão. Moradores evitam o local à noite, crianças aprendem cedo a não se aproximar e histórias sobre o lugar são passadas de geração em geração. Pesquisadores e curiosos ocasionalmente visitam a área, mas saem sempre com relatos de experiências inexplicáveis. Alguns afirmam que há momentos em que a presença é mais intensa, coincidindo com datas específicas do calendário antigo, reforçando a ideia de que algo ancestral, talvez ligado a antigos rituais ou a energias desconhecidas, ainda habita aquele território. O caso ganhou fama além da vila. Jornalistas e documentaristas tentaram registrar fenômenos, mas frequentemente suas câmeras e gravadores falhavam, ou registravam apenas imagens borradas e sons incompreensíveis. Isso alimentou ainda mais o mistério. Se algo era real, parecia intencionalmente invisível para os instrumentos humanos. As explicações tentadas iam desde fenômenos naturais desconhecidos, gases que causavam alucinações coletivas, até teorias envolvendo o sobrenatural, espíritos antigos e guardiões invisíveis do território. Hoje, décadas depois, a fazenda ainda permanece de pé, abandonada, silenciosa durante o dia, mas com ecos e sinais que insistem em desafiar a lógica. Moradores relatam que em noites sem luar é possível ouvir sussurros que se misturam ao vento, passos que não pertencem a nenhum ser humano e sombras que se movem independentemente da luz. Pesquisadores continuam intrigados, mas nenhuma explicação definitiva surgiu. E é nesse ponto que o mistério permanece. Algo habita o interior do sertão, algo que resiste à investigação, que não pode ser completamente entendido ou controlado. A história da fazenda e dos fenômenos sobrenaturais do interior permanece aberta, sem respostas concretas, como uma lembrança viva de que o sertão guarda segredos que desafiam o tempo, a lógica e até a própria coragem daqueles que se atrevem a explorar seu silêncio e suas sombras. Quem se aproxima conta relatos, mas ninguém consegue explicar por completo. E talvez essa seja a maior lição. No sertão, nem tudo que é visto ou ouvido pode ser explicado, e alguns mistérios foram feitos para permanecer assim, ecoando eternamente pelo vento, pela poeira e pelas veredas do interior.